Sejam muito bem-vindos, prezados alunos. E hoje nós vamos estudar o crime de genocídio, certo? Eu sou a professora Érica Prado e vamos entender o que é esse crime de genocídio. Gente, é uma legislação muito pequenininha, tem ali acho que 7 ou 8 artigos, a gente na verdade tem que saber só 6, tá? Então se vocês puderem, dá uma lida, porque amplia o conhecimento e vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Aqui eu vou destrinchar para vocês esses 6 artigos e eu tenho certeza que vocês vão entender, mas a lei é curtinha, dá sempre uma lida, tá? Então o que é o crime de genocídio? Gente, esse crime de genocídio, ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos um estatuto internacional sobre o genocídio, tá? E a nossa lei foi baseada exclusivamente nesse estatuto, tá? Muita coisa foi copiada ali, enfim, é de grande importância. É um crime extremamente grave, por isso é um crime hediondo, tá? Se vocês procurarem lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, vocês vão encontrar o crime de genocídio. Então, daí vocês já veem a gravidade do crime, por ser um crime hediondo. Além disso, nós temos, por ser crime hediondo, ele está na Constituição, né? Então, no artigo 5º da Constituição, inciso 41 e 43, nós vamos ver os crimes equiparados aos crimes hediondos. Portanto, nós temos o crime de genocídio e a Constituição traz eles dizendo que são crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, indulto, tá? O indulto eu tô aqui dizendo de graça para vocês, porque a doutrina já traz. Na Constituição não tem, mas a doutrina entende que se a graça e a anistia não pode, o indulto também não pode, tá? Então, com isso, com essa introdução, eu quero mostrar para vocês a gravidade desse crime, tá? Pô, você atingir dolosamente determinado grupo de pessoas por conta da sua raça, da sua etnia, da sua religião, da sua nacionalidade, é absurdo. Você querer exterminar determinada raça, cor, religião, certo? É absurdo, né? Porque, gente, a princípio, nós temos 2 princípios que norteiam essa lei, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, porque é um crime contra a humanidade, não é um crime contra a vida, não é um crime contra a honra, enfim, é um crime contra a humanidade. Você vai atingir determinado grupo de pessoas, certo? E quando você comete o crime, você não precisa atingir 2, 3 pessoas, um grupo, não, basta você atingir uma pessoa que está dentro daquele grupo. Você está cometendo um crime de genocídio. Retornando aí, eu estava dizendo sobre a Constituição, o nosso artigo 5º, caput da Constituição, traz o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção do quê? De cor, raça, etnia, religião, origem, certo? Outro princípio, eu falei o princípio da dignidade da pessoa humana e tem também o princípio da igualdade, que é exatamente o artigo 5º, caput da nossa Constituição, certo? Aqui eu trouxe para vocês uma parte introdutória, tá? De extrema importância e para vocês saberem a gravidade que é esse crime, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês, não sei se vocês estão lembrados, em Brasília, eu acho que foi na década de 90, final da década de 90, um grupo de adolescentes queimaram um silvícola, né? E ele teve praticamente 95% do corpo queimado, tá? A defesa desse grupo, primeira coisa que eles fizeram foi excluir
o crime de genocídio. Dizer que eles queimaram aquela pessoa não por ele ser índio, tá? Eles não tiveram nada contra os índios. Eles quiseram queimar uma pessoa, independente dela ser índio, dela ser negro, dela ser evangélica, independente de qualquer coisa. Eles botaram fogo numa pessoa, não foi porque era índio, tá? Primeira coisa que a defesa fez. Por quê? Porque é um crime hediondo. Ok, certo, vamos lá. Bom, o artigo 1º, quem com a intenção de destruir, veja bem, gente, olha a agressão, destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal. Aqui ele vai me mostrar quais são as ações. Como que eu posso destruir esses grupos? Matar membros do grupo, homicídio. Causar lesão grave, parágrafo 2º e 3º do artigo 128 do nosso Código Penal, a integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então, essas são as ações de quem com a intenção de destruir um grupo, certo? Vocês têm que saber essas ações? Tem que saber essas ações. Matar, lesionar, submeter, condição de existência, a destruição física, total ou parcial, impedir o nascimento e fazer a transferência forçada de crianças, certo? Fazendo essa transferência forçada de crianças, eu vou ter o quê? Eu vou ter só gente idosa nesse grupo, né? Com isso, eu vou causar o quê? O extermínio, certo? Artigo 1º. Aqui é mais doutrinário, mas para vocês terem conhecimento. O genocídio pode ser dividido em 3 espécies. O genocídio físico, que é matar, lesionar, né? Causar a morte. O físico, aquilo que eu tenho a intenção de causar uma agressão física. O genocídio biológico, que é a esterilização, a separação de membros do grupo, ou até mesmo o genocídio cultural, que é atentados contra o direito ao uso da própria língua, a destruição de monumentos, instituições de arte, história, ciência, e ir acabando culturalmente, né, com aquela tradição do grupo, certo? Agora, o artigo 2º, ele vai trazer o quê? Como será punido as pessoas, os indivíduos que cometerem o crime de genocídio. Só que vejam bem, ao invés do legislador trazer na própria ação, né, que eu tenho lá, matar a pessoa do grupo, lesionar a pessoa do grupo, causar lesão grave e trazer já a pena ali, não. Ele remeteu as penas ao nosso Código Penal. E aí tem coisa aqui que ficou meio descabida, não ficou muito certa, tá? E aí vocês vão entender o porquê. Mas enfim, vocês têm que saber isso aqui, tá? Vamos lá. Com as penas do artigo 121, parágrafo 2º. Artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado do Código Penal, no caso da letra A. No caso da letra A é matar. Qual é a pena? De 12 a 30 anos, tá? Depois, com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, no caso da letra B, que é lesão, causar lesão grave. Qual que é a pena? De 2 a 8 anos. Com as penas do artigo 270, no caso da letra C. Aqui, na minha opinião, não ficou bem certo, porque o artigo 270 do Código Penal
traz envenenamento de água potável, juntamente com substâncias alimentares e medicinais, tá? Envenenamento, mas ali ele está trazendo água potável, alimentos e medicamentos, tá? Quando a gente fala da letra C, a gente está falando submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar destruição física total ou parcial. Pode ser diversas, não é somente essa, não é somente esse tipo de crime tipificado no artigo 270. A pena é alta, a pena é de 10 a 15 anos, tá? Com penas do artigo 125, no caso da letra D. Aqui ele trouxe o quê? Ele trouxe o aborto. Aborto provocado por terceiros, tá? Opa! Então, o artigo 125 é o aborto de 3 a 10 anos, tá? E com penas do artigo 148, no caso da letra E. Letra E também não ficou lá grande coisa. Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Por quê? Porque o nosso artigo 148, ele vai trazer o quê? Sequestro e cárcere privado, que a pena é de 1 a 3 anos, tá? Então, né, você está transferindo, você está sabendo onde é, sim, essa é a pena, tá bom? Vocês têm que saber isso? Vocês têm que saber isso, tá? O artigo 2º. Associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. Então, lá no artigo 1º, né? Quem causar aquelas ações e não for um único indivíduo, serem o quê, gente? Vejam bem, associarem-se mais de 3. Quantas pessoas eu tenho que ter? Eu tenho que ter 4. Olha a pegadinha, mais de 3. Tá? Aqui, o legislador, ele não quis associar, veja bem, ele não remeteu aqui ao Código Penal, ao artigo 288, que é a associação criminosa. Não, ele quis fazer sozinho, para a própria lei. Eu vou dizer quando é associação e eu vou dar a pena da associação. E ele fez isso. Tá? Então, quando eu tiver 4 indivíduos cometendo o delito, um dos delitos, né, um dos crimes que estão tipificados lá no artigo 1º, eu vou ter a pena metade da combinada aos crimes ali previstos. Então, se o homicídio é de 12 a 30, qual vai ser a pena aqui? De 6 a 15. Tá? É isso que ele quis dizer. Certo? Artigo 3º. Incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o artigo 1º. Gente, o Código Penal também traz o crime de incitação, tá? No artigo 286 do Código Penal. O legislador fez a mesma coisa. Eu não vou deixar lá o crime de incitação do Código Penal. Eu vou tipificar aqui na minha legislação de crime de genocídio. E ele fez isso. Então, quem incitar? O que é incitar? Incitar é você provocar alguém a cometer o crime. Você é o partícipe da ação. Você não vai ser o autor da ação, tá? Você não vai ser o coadjuvante da ação. Você não vai ser o autor principal, você vai ser o figurante, tá? Você só vai ficar ali, ó, faz isso, faz aquele outro. Ah, esse povo tá tomando nosso trabalho, veja bem. Gente, você tá incitando alguém, você tá provocando alguém a cometer um crime. E ele trouxe pra gente a pena. Metade das penas ali combinadas, a mesma coisa, tá? Parágrafo 1º. A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado se este se consumar. Então, peraí. Se o crime chegar a ser consumado, a pena vai ser a mesma. A pena não vai ser metade. Opa!
A pena não vai ser metade, a pena vai ser a mesma, certo? A pena não vai ser de 6 a 15, a pena vai ser de 12 a 30 para homicídio qualificado, se o crime se consumar, tá? Parágrafo 2º, a pena será aumentada de 1/3 quando a incitação for cometida pela imprensa. Então, eu vou aumentar 1/3 da pena se for cometido pela imprensa, se for divulgado na imprensa. For divulgado na imprensa, sei lá, gente, um jornal, qualquer coisa assim, você, né, incitando aquela provocação, enfim. Se tiver imprensa no meio, aumenta 1/3 da pena, tá? Observação. É isso que eu quero falar para vocês. Incitar, provocar, motivar, exortar, inspirar, instar ou promover de alguma outra forma a prática de atividades genocidas por parte da pessoa. É você ficar ali no ouvido da pessoa. E não se esqueçam, a incitação deve ser sempre pública, tá? Deu para entender? Bom, gente, agora nós vamos falar do artigo 4º. A pena será agravada de 1/3 também. Ó, presta atenção nisso, gente. 1/3 aumentada se for cometido na imprensa. Mais uma vez, eu vou ter 1/3 nos casos dos artigos 1º, 2º e 3º, quando cometido o crime por governante ou funcionário público. Tá? Então, vai ter a pena vai ser agravada se o crime for cometido por governante, esses ditador louco da vida, né, gente? Ou funcionário público. Isso aqui tá fácil. Tem que saber? Tem. Cai na prova? Cai. Tá? Aqui tá fácil. Artigo 5º. Será punida com 2/3 da respectiva pena combinada ao crime consumado a tentativa dos crimes definidos nessa lei. Vamos ler de novo e vamos entender. Mas ó aqui, ó. Tentativa. Eu tenho tentativa no Código Penal, eu tenho tentativa, artigo 14. Mas o legislador não foi bobo. Ele falou, opa, eu não quero aquela peninha do artigo 14. Eu quero pena aqui, ó. Eu quero aumentar o quê? 2/3. Aumentar não, né? Vai ser 2/3 da pena do crime, certo? Será punida com 2/3 das respectivas penas combinadas ao crime consumado. A tentativa dos crimes definidos nesta lei. Tá? Então, eu vou pegar a pena do crime e vou fazer 2/3 dessa pena e eu vou ter quando tiver tentativa, tá? Eu vou diminuir a pena, 2/3, certo? Então, quando eu tiver tentativa, diminui 2/3 da pena quando consumado. Quando consumado não, do crime, né? É que, na verdade, aqui ficou mal redigido, né? O consumado ali contrasta com a tentativa, né? Eu vou pegar, devia ser só até aqui, ó, combinado ao crime. A pena combinada ao crime diminui 2/3 se for tentativa, certo? E por fim, nós temos o artigo 6º. Os crimes de que trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeito de extradição. Aqui vocês podem ler, reler, que vocês não vão chegar na conclusão correta, eu tenho certeza. Também está mal redigido. O que eles querem dizer? Os crimes de que trata esta lei, o artigo 1º, não serão considerados crimes políticos. Não são crimes políticos para efeitos de extradição. Por que para efeitos de extradição? Quando eu tenho crime político, eu não posso extraditar o indivíduo. A legislação de crime político proíbe a extradição. Tá, se eles não são crimes políticos, isso me permite o quê? Isso me permite extraditar o indivíduo, tá? Então, exatamente isso que vocês estão pensando. Quando eu cometo o crime de genocídio, eu posso extraditar. O artigo 6º permite a extradição, tá? As observações aqui são mais para vocês terem escritas nos seus slides, porque eu já falei para vocês
né? Que são considerados crimes hediondos, tá? E considera-se também crime hediondo o crime de genocídio que está no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. E aqui algumas características. Elemento subjetivo é sempre o dolo. Não existe crime de genocídio por culpa. Não existe o crime do sem querer, modalidade culposa. Não, se você cometeu o crime de genocídio, você cometeu porque você quis, você teve intenção, você teve dolo, você quis provocar, certo? É dolo. Admite-se a tentativa? Claro que admite. Nós vimos lá no artigo 5º, tem até redução de pena, tá? Pode ser praticado por qualquer pessoa? Qualquer pessoa. É necessário que a intenção seja exterminar determinado grupo, portanto, mais de uma vida estará sendo visada. Ok. Mas, quando eu cometo o delito, eu preciso cometer 2, 3, 4 mortes do grupo para ser considerado genocídio? Não, basta uma. Tá? Basta uma lesão, basta uma morte, acabou. Eu cometi o crime de genocídio. Quando eu tenho a intenção do quê? De exterminar um grupo de determinadas pessoas, tá? Vamos lá. O bem jurídico tutelado, o que eu quero dizer com isso? A proteção é o direito à existência de grupos humanos. Lembra, é um crime contra a humanidade, independente de raça, etnia, religião, nacionalidade. Eu estou atingindo o quê? Eu estou atingindo o coletivo, mesmo que o crime seja cometido com a intenção de atingir uma única pessoa, né? Mas eu vou estar visando o quê? O coletivo. E a ação penal pública incondicionada, certo? O Ministério Público vai oferecer a denúncia e acabou. Não tem representação e não tem ação penal pública privada. Ela é incondicionada, tá? Gente, com isso nós terminamos o crime de genocídio, tá? É isso, tá? Não tem nada em particular, legislação é pequena, tá aí passada para vocês sem nenhum problema, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até breve.